Bom, então agora trazendo um pouquinho para o mundo real, vamos dizer assim, e para facilitar para vocês também o entendimento, né, do IAM, certo? Então, aqui, ó, como eu havia falado para vocês, esse aqui é o usuário root. Então, quando você acabou de criar a sua conta na AWS, você recebe ali o acesso ao root, que faz praticamente não, ele faz tudo. Ele cria máquinas virtuais, ele pode mexer com inteligência artificial, ele pode criar aplicativos, ele pode fazer tudo sem a necessidade de nenhuma permissão. Ele não precisa que ninguém aprove nada. Então, você imagina que esse daqui é o dono da empresa, tá? Ou o gerente geral da sua área de tecnologia. E o que é isso? Qual é o primeiro passo que você tem que fazer? Você tem que delegar, né? Digamos que ele é o dono, ele não vai administrar esse painel, ou ele também pode ser o administrador, tá? Ele pode ser o administrador, mas ele precisa criar uma regra, né? Ele precisa criar uma função, uma política e grupos para poder gerenciar ali todo o seu ambiente, tá? Então aqui nós temos aqui, né? Eu estou colocando aqui que esse daqui é o usuário root, esse daqui é o gerente, tá? E esse daqui são os coordenadores de cada área. Então suponhamos aqui que esse daqui ele é o coordenador, né, do EC2, né, somente para máquinas virtuais, e este aqui de baixo ele é o administrador de S3, tá, de storage. E aqui nós temos o gerente geral. Por que é a importância, né, de você ter esses acessos? Então, aqui nós temos este usuário, então ele já tem um usuário criado, tá? Esse aqui já tem um usuário criado. Que ele vai precisar fazer? Pô, eu preciso administrar toda a minha equipe. Eu preciso criar um grupo, né? Então eu vou criar um grupo. Então o gerente aqui vai criar um grupo chamado máquinas virtuais EC2, por exemplo, né? Máquinas virtuais. Então ele criou um grupo e dentro desse grupo ele vai criar já as políticas, tá? Então quais seriam essas políticas? Estes usuários aqui, esses 4 usuários, estou dando um exemplo, eles podem criar máquinas virtuais, eles podem ligar as máquinas, desligar as máquinas, eles têm permissões para isso, tá? Digamos que eu tivesse outro grupo aqui, né? Um grupo de nível, né? Então aqui eu estou dando um nível geral, mas digamos que eu tenho um outro nível. Então digamos que o outro grupo aqui, esse aqui mesmo, né? Mas vamos dizer que é outro grupo. Esse aqui seria o ADM2, né? Nível 2. Eu poderia criar também um grupo para ele, de nível 2 de políticas, porém, eles podem acessar os servidores, eles podem gerenciar, acessar o Windows, gerenciar o servidor, fazer uma atualização, por exemplo, mas eles não podem desligar a máquina, eles não podem reiniciar a máquina. Isso, então, você pode criar níveis de permissões e funções para cada equipe. Então, é para isso que serve, né? Por isso que é uma das partes mais importantes da AWS, é que você crie grupos, políticas e funções. Tá? Então, como eu dei o exemplo aqui, né, este gerente ele criou um usuário, né, que tem permissão para criar grupos, tá? Para gerenciar grupos no ambiente EC2. Então, o que este coordenador faz? Ele vai criar um grupo de pessoas que podem ligar máquinas, desligar, gerenciar banco de dados, por exemplo, né? Gerenciar os bancos, servidores de banco de dados, podem fazer tudo. Então, caiu o servidor, precisa reiniciar. Este grupo aqui vai reiniciar. Mas ele também poderia ter criado mais um grupo aqui de nível 2, e este grupo de nível 2 já não pode reiniciar. Então, se o gerente, né, o coordenador aqui, pedir para este grupo 2 reiniciar, eles não vão poder reiniciar. Vai ter que pedir para o nível 1, e aí o nível 1 vai acessar e vai reiniciar esse servidor caso dê algum problema. A mesma coisa aqui para o storage. Eu posso criar uma equipe que pode criar novos storages, eles podem criar grupos, né, de permissões storage, como eu também posso criar um outro grupo que só pode acessar o S3, o ambiente S3 e ver como é que está o storage, se tem espaço em disco, se tem quantas pastas tem dentro daquele diretório, mas não pode criar novos S3. Então, esta é a importância, né? Por isso eu quis exemplificar um pouco, para facilitar para vocês, porque isso aqui é uma das partes mais importantes da AWS de configuração,
antes de começar qualquer ambiente, você precisa criar grupos, regras, políticas e funções dentro da AWS. Então, isso aqui eu estou trazendo um exemplo básico, né? Mas aí, claro, quando você entra no seu ambiente, quando você vê a sua equipe, você sabe o que cada um tem acesso, o que cada um tem que fazer, e a partir daí que você criou, né, todo esse ambiente, aí sim você pode começar a trabalhar dentro da AWS.